se fará novo, inclusive o nosso nome. Aleluia! Deus, ele tem um nome preparado para cada um de nós. E isso será revelado naquele grande e glorioso dia. Pastor, muito obrigado pela recepção. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Podeis tomar o vosso assento, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de nós estarmos na casa, na presença de Deus. Obrigado, pastor, eu estou acostumado. Deus abençoe. Agora melhorou. Irmãos, nós estamos felizes com Deus e pela oportunidade que Ele nos concede. Nós estamos aqui com 11 irmãos, alguns já são conhecidos de vista, de alguns encontros que tivemos na igreja sede, mas muito feliz por poder estar aqui nessa noite e conhecer os demais irmãos da família da fé, pessoalmente, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado ao nosso pastor Sena. Pastor, Deus abençoe. Nós trazemos a saudação ao Senhor e a toda a igreja de Cristo, do nosso pastor presidente, pastor Aldemar Moto, como também do nosso pastor setorial, pastor Edevaldo Militão, e onde nós estamos servindo a Deus na igreja de Uata, dirigente pastor Sérgio Takahashi. Nós trazemos a saudação de toda a igreja de Uata. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. E, irmãos, é muito honroso poder estar aqui. A perna da gente sempre treme, o pastor sabe disso, o presbítero sabe disso. Irmãos, as pernas da gente tremem, irmãos, tremem, mas é de temor a Deus. Porque Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de maravilha. E Deus, Ele é um Deus que a sua vontade é de operar no nosso meio, irmãos. Deus tem feito maravilhas, Deus Ele tem operado milagres, Deus Ele tem acrescentado na nossa fé. E a Bíblia fala que aquele que tem falta de fé, peça a Deus. E nós estamos aqui para isso, irmãos, para Deus acrescentar, para Deus falar conosco, para Deus nos renovar, para Deus curar, porque para Ele, irmãos, Lucas 1,37, nada é impossível para o Senhor. Aleluia, Nada, Jesus! absolutamente nada é impossível para o Senhor. Eu sei muito bem disso, eu sei de onde eu vim, onde eu estou, porque eu estou aqui. E é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Alguns dos irmãos conhecem a nossa história, aquilo que nós passamos há cerca de 5 anos atrás. Eu sou um milagre de Deus em todas as esferas da minha vida. Nós somos um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. O fato de você estar aqui nessa tarde, assentado nesse banco, é um milagre de Deus. Seja grato a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Porque Deus Ele te concedeu a oportunidade, Deus Ele te concedeu o fôlego de vida para que você possa estar aqui na presença do Pai. Que você possa estar aqui na presença do Pai. O Pai é Espírito, irmãos. Onde nós estamos, o Pai está conosco. Mas, irmãos, quando nós estamos num ambiente como esse, reunidos num só propósito, aí, irmãos, aqui Deus Ele vem, Deus Ele opera, Deus Ele faz milagre, Deus Ele cura, Deus Ele salva, irmãos, e Deus Ele leva para morar no céu. Olha que maravilha, irmãos. Nós estamos aqui de passagem como peregrinos de fora
terras estranhas. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, estamos de passagem. Irmãos, existe uma morada no céu para nós, nas mansões celestiais. E a Bíblia fala, irmãos, que lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. As coisas velhas, elas se passarão e tudo se fará novo, inclusive o nosso nome. Aleluia! Deus, Ele tem um nome preparado para cada um de nós, e isso será revelado naquele grande e glorioso dia. Pastor, muito obrigado pela recepção. Que Deus abençoe, missionária. Que Deus abençoe a vida da senhora missionária. Deus abençoe a vida do presbítero Washington, todas as famílias. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos, em rápidas palavras, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. A nossa filhinha, como minha esposa, o pastor disse, né? Ela não pôde estar aqui nos acompanhando, mas nós trazemos também a saudação dela, da nossa filha também, Brenda, do seu esposo Lucas, aos nossos irmãos aqui, tá bom, irmãos? Texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Isso aqui ajuda muito, pastor. Que Deus abençoe, pastor. Como ajuda? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, irmãos, ao som de 3, todos nós juntos. 1, 2, 3. Ora, A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. glória a Deus. A fé, eu vou ler em outra versão. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Os irmãos entenderam? A fé é a certeza de que vamos receber. Se você tem fé, você vai receber as coisas que esperamos. Aleluia, Jesus. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aleluia. Irmãos, a fé é a firme confiança de que virá o que nós esperamos. Quantos têm esperado algo da parte do Senhor? Aleluia! Você tem Santo esperado poderoso algo da que é parte do Senhor? Jesus. Então tenha fé. Bendito é teu Tenha nome, fé. Jesus. Porque a fé é a certeza de que nós vamos receber do Senhor aquilo que nós esperamos, ainda que não vejamos, mas nós iremos receber do Senhor. Bendito Irmãos, e é a teu palavra, nome. a palavra grega, traduzida como fé, usada no texto original de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é do texto que nós lemos, ele nos transmite a ideia de certeza, confiança e uma firme persuasão. Certeza, confiança e uma firme persuasão. Uma fé assim, irmãos, ela não se baseia naquilo que desejamos que aconteça. Ela não é baseada naquilo que nós desejamos que aconteça. Antes, é a firme confiança em algo. Isso é a fé. A fé, irmãos, é a demonstração clara ou uma prova convincente de realidades que nós não vemos. A fé é o resultado de provas convincentes. E essas provas são tão fortes que elas convencem a pessoa de que algo é real, mesmo que eu e você não podemos ver. Mesmo que ainda eu e você, nós não conseguimos ver,
essas provas são tão fortes que nos convence a pessoa que ela é real, ainda que eu e você, nós não consigamos vê-las. Essa é a fé. No Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver alguns versículos que ele está recheado, irmãos, de fé. Ele está recheado de pessoas que receberam o milagre da parte do Senhor. E os milagres de Jesus, eles servem para vários propósitos na nossa vida. Jesus, ele veio a essa terra e ele realizou muitos milagres. Vários milagres realizou o Senhor. Irmãos, nós vamos ver algumas passagens dos milagres que o Senhor ele realizou quando ele esteve aqui nessa terra. Mas ele ainda continua realizando milagres nos nossos dias. Deus ainda ele continua operando nos dias que nós estamos vivendo. Aleluia. E o primeiro propósito, irmãos, é a confirmação. A identidade de Jesus, irmãos, é a identidade de alguém que se importa comigo e com você, que se importa com aquilo que nós estamos passando, que se importa com aquilo que nós estamos esperando da parte do Senhor. E os milagres, irmãos, eles são apresentados na Bíblia Sagrada como um sinal que confirma aquilo que Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, e Ele veio para salvar o mundo que estava perdido. Ele veio para trazer salvação à humanidade. Ele veio para nos transformar. Ele veio para nos curar. Ele veio para nos tirar das trevas e nos chamar para essa maravilhosa luz. Aleluia, Jesus! O milagre, aquilo que Jesus ele tem realizado, tem confirmado todas as coisas que a palavra do Senhor tem nos dito. Aleluia. E os milagres, irmãos, eles demonstram o seu poder divino, autenticam as suas reivindicações sobre a sua identidade, sobre a sua missão. Jesus ele é e sempre será aquele que quer o nosso maior bem. Bendito é teu nome, Jesus. Santo. Segundo-nos, o propósito é a demonstração do reino de Deus. Jesus ele realiza milagres para quê? Para mostrar que o reino de Deus ele está presente, ele está ativo no mundo que nós estamos vivendo. Está ativo, irmãos. Deus ele está presente. Aleluia, Jesus ele está presente. Aleluia. Tu és santo, Aleluia. poderoso, fiel, Jesus. Jesus, irmãos, ele cura os doentes, ele ressuscita os mortos, ele expulsa os demônios. Irmãos, as suas manifestações, irmãos, são tangíveis da chegada do reino de Deus e da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Nós temos aqui na palavra de Deus, irmãos, quantas passagens de milagres que o Senhor operou. E os milagres de Jesus também eles revelam o seu caráter compassivo, revela o amor de Deus sobre a humanidade, sobre a minha e a sua pessoa, sobre a minha e a sua família, revela o amor dele sobre a sua igreja. E através das ações de Jesus é demonstrada a sua misericórdia, é demonstrada a sua bondade e o desejo de Deus em restaurar vidas e corações. Aleluia, Esse Jesus. é o maior desejo do Senhor, é de restaurar vidas, é de restaurar corações, é de restaurar homens e mulheres, é de restaurar famílias. Irmãos, eu vim aqui de uma família destruída, de um casamento destruído,
O que os irmãos veem na nossa vida hoje, na minha família, não é aquilo que nós sempre fomos. Não. Porque uma família, quando ela está longe dos propósitos do Senhor, é uma família que está sujeita a este mundo. É uma família que ela é regida conforme este mundo. E Romanos, capítulo de número 12, fala que nós não podemos, irmãos, ser convencidos com este mundo. Mas antes nós temos que ter a nossa mente renovada, a nossa mente transformada. E Jesus, eu, a minha família, somos, irmãos, prova de que Deus ele restaura, de que Deus ele cura ferida na alma, de que Deus ele restaura casamento, de que Deus ele restaura a comunhão no meio da família. Bendito é Deus. Nós vivíamos dentre quatro paredes, mas vivíamos já como estranhos, irmãos. Por quê? Porque nós vivíamos uma vida longe, afastado daquilo que Deus ele tinha e ele tem para a humanidade. E Deus, irmãos, o seu amor ele é tão grande, o seu amor é tão infinito. Aleluia, Jesus. Irmãos, que quando ele quer, quando ele deseja fazer algo numa família, mas essa família ela se coloca à disposição para o que o Senhor entre, ele faz, ele restaura, Tu és santo, ele poderoso cura, e fiel, Jesus. ele salva, irmãos. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia. A fé, ela desempenha um papel crucial nos milagres de Jesus. Em muitas passagens, Jesus ele destaca a fé dos indivíduos como um elemento essencial para a realização de milagres. E, irmãos, nós vamos ver aqui o papel importante da fé. Um papel importante da fé nos milagres de Jesus. E nós temos aqui uma passagem, Mateus capítulo de número 8, obrigado, Deus abençoe, brother. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 ao versículo de número 13, se puder por aqui, Mateus 8. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus, santo, poderoso e fiel. Nós vamos ver aqui a história de um homem, irmãos. Um homem. E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, talvez na minha versão que esteja diferente da que os irmãos estão acompanhando aqui, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Jesus ele se maravilhou ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo de que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo
que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Aleluia. Aleluia, Nós Jesus. vimos aqui, irmãos, a história de um homem. Nós vimos aqui a história de um centurião, um homem, um romano, que ele pede para Jesus curar o seu subordinado. Não era filho, não era irmão, não era nenhum parente, não era ninguém da sua família, mas era como se fosse o seu funcionário. Mas a fé que nós vimos aqui deste homem, para que Jesus adentrasse na sua casa, não, para que Jesus curasse aquele homem, aquele subordinado, a fé desse homem foi tão grande, que Jesus, ele disse que iria acompanhá-lo na sua casa. Mas esse homem, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? E ali o Senhor lhe viu a tamanha fé desse centurião. E ali nós vimos, irmãos, que ele acredita que Jesus, ele pode curar o soldado, que ele pode curar o seu funcionário, mesmo à distância, que Jesus, ele não precisava entrar na sua casa, porque ele não se achava digno de que o Senhor entrasse na sua casa, mas que bastasse somente uma palavra, e o seu servo ali seria curado. E Jesus, ele se maravilhou com aquela fé. Jesus, ele se maravilhou com a fé daquele homem. Jesus, ele disse: nem em Israel encontrei tamanha fé. Aleluia. Aleluia. Jesus, bendito é teu nome. Jesus, ele se maravilhou com a fé daquele homem. E ali, irmãos, a fé daquele homem foi tão grande, a confiança daquele homem foi tão grande, que Jesus curou. Olha, quando você voltar lá, o seu servo já terá sido curado, por causa da fé deste homem. E Jesus, ele se maravilha com a fé daquele centurião e cura aquele servo. Como tem sido a nossa fé diante das circunstâncias? Como tem sido a nossa fé diante das adversidades? Como tem sido a nossa fé diante das enfermidades? Como nós temos pedido ao Senhor? Como está sendo a nossa confiança diante do Senhor? Nós temos uma outra passagem em Marcos capítulo de número 10, versículo 46 ao versículo de número 52. Aleluia, Jesus. E aqui nessa passagem, ela fala acerca do servo Bartimeu. E os irmãos conhecem muito bem a passagem. Os irmãos conhecem muito bem a história desse homem. E aqui na palavra de Deus nos diz que depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele estava sentado junto ao caminho. Quem estava seguindo Jesus eram os discípulos e uma grande multidão. Bartimeu já estava assentado no caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Bartimeu não tinha visto, não visualmente, ele não pôde ver nenhum milagre do Senhor, porque ele era cego, ele era um homem cego, deficiente visual, mas ele ouviu falar de muitos milagres que o Senhor realizava. Aleluia, Jesus. E ele vendo ali que Jesus estava passando no caminho, e ele estava ali sentado naquele lugar, e ele ouvindo Jesus de Nazaré, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, muitos dos que estavam ali, repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, disse que o chamasse, e chamaram aquele cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E Jesus, ele pergunta para nós nessa manhã, nessa noite, nesse fim de tarde: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus, ele lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, Aleluia. Jesus. Cego, assentado pelo caminho, mendigando, mas ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, começou a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes nós nos encontramos aqui com o Bartimeu, estamos assentados pelo caminho, estamos clamando pelo milagre do Senhor, mas existe grande parte de multidão que está falando: cala-te, aquieta-te, você está incomodando. Como disseram ali para Bartimeu, e repreendendo ele para que ele se calasse, mesmo sendo repreendido pela multidão, ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão repreendia ele e ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele pergunta ali: que ele quer? Traz ele aqui. E Jesus, ele ouve o seu pedido: Senhor, eu quero ver. E Jesus, ele fala: vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele não falou para ele: veja então. Não, irmãos. Jesus, ele não falou para ele: você quer ver? Então enxergue. Não. Jesus, ele viu além daquilo que ele estava pedindo. Jesus, ele viu a tua salvação. Jesus, ele viu o seu coração. Jesus, ele viu o seu interior. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele sonda os nossos corações e conhece o nosso pensamento. Jesus, ele nos conhece e ele vê além daquilo que nós estamos pedindo.
Jesus, ele viu naquele homem a necessidade da salvação. Jesus, ele viu ali naquele homem um coração quebrantado. Jesus, ele viu aqui naquele homem um homem que necessitava da sua salvação. E Jesus, ele disse: a tua fé te salvou. E através da fé daquele homem veio a salvação. E a salvação, Jesus, a salvação, irmãos, através de Jesus, fez com que aquele homem enxergasse novamente. Jesus, ele quer operar além daquilo que você está pedindo. O Jesus, ele quer operar além daquilo que nós estamos clamando. Ainda que existe uma multidão, irmãos, que venha nos repreender, que nós estamos incomodando, não podemos parar de clamar ao Senhor. Porque Jesus, ele quer operar. Aleluia. Bartimeu, ele persistiu na sua fé, apesar das suas dificuldades, mas ele não desistiu. Nós temos que perseverar, mesmo, irmãos, que haja obstáculos, mesmo que haja dificuldades, nós temos que perseverar. Irmãos, eu me vi numa situação nessa semana, eu estava compartilhando com o pastor. Eu me via, eu e minha esposa conversando, nós nos víamos numa situação nessa semana. Senhor, era desesperador. Mas Senhor, só o Senhor pode operar um milagre. Irmãos, e Deus operou o milagre que nós estávamos esperando. Não porque somos merecedores. Não, irmãos, merecedores de absolutamente nada, mas é porque a misericórdia do Senhor é tão grande. A misericórdia do Senhor, como a minha esposa disse, é causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. O mundo quer nos sufocar, as coisas deste mundo querem nos sufocar. Mas Jesus, irmãos, ele veio no momento certo. Jesus, ele veio na hora certa. Jesus, ele veio no momento que nós não suportamos mais, porque Deus, ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar, porque Deus, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, nós não somos nada neste mundo, mas Deus, ele nos conhece. E o desejo de Deus, irmãos, é que nós venhamos a ser abençoados pelo Senhor. E Jesus, ele disse ali para aquele cego: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus, bendito é teu nome, Deus. Aleluia. E nós vemos aqui uma outra passagem, que ela se encontra em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 ao versículo de número 34. Nós vemos aqui, nessa passagem, todos conhecem, a maioria conhece essa passagem, essa mulher, que ela estava ali, irmãos, há 12 anos, sofrendo daquele mal, padecendo deste mal. E diz assim na palavra do Senhor: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes?
E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia, Jesus. Esta mulher, irmãos, estava sofrendo há 12 anos, padecendo uma hemorragia, 12 anos. Irmãos, e naquele tempo, as mulheres, quando elas estavam no período das mulheres, elas já eram rejeitadas pela sociedade. Elas não poderiam ficar entre as pessoas. Elas tinham que sair e ficarem isoladas. Essa mulher por 12 anos estava sofrendo isso. A rejeição, isolada, longe de tudo, longe de todos. Talvez ela era uma mulher bem-sucedida, não sabemos, mas a Bíblia fala que essa mulher gastou tudo, todos os seus bens. Não fala de marido, não fala de filhos, não fala de família, mas fala que tudo aquilo que ela tinha, todos os seus bens, ela gastou sem sucesso nenhum. Ninguém foi capaz de curar ela desse mal. Ninguém foi capaz de medicar ela, e através da medicina humana ela viesse a ser curada deste mal. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Ela ouviu que Jesus estava passando por aquele local. E ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Talvez naquele momento, não sabemos, irmãos, vinha a dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas Ele sabe da minha situação. É 12 anos que eu estou aqui já nessa situação, pelejando. Se eu for ali, se a multidão me vê ali fora, o que eles vão dizer de mim? Talvez eles vão me esculachar, talvez eles vão me tirar, talvez eles vão fazer um absurdo comigo. Quantos pensamentos não veio na mente dessa mulher por ela estar nessa situação? Porque, irmãos, todos conheciam a sua história. Talvez havia comentários ali no meio do povo. Talvez havia comentários, talvez os médicos mesmo falavam que não conseguiam fazer nada por aquela mulher. Mas ela acreditou no Senhor, porque Jesus estava passando por ali, porque o milagre estava passando por ali, e ela já tinha gastado tudo os seus bens com a medicina, mas ela ouviu que Jesus estava passando por ali, e ali ela rompeu aquela multidão, ela foi se arrastando por entre aquela multidão, e a Bíblia fala que ela tocou na orla, ela tocou na barrinha das vestimentas do Senhor. Ela somente foi ali e tocou. Ela não tocou nas pernas do Senhor, nos pés do Senhor. Mas a fé dessa mulher foi tão grande que quando ela saiu da sua casa dizendo: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher. E ela tocando no Senhor, e Jesus, já percebendo que de si saía da virtude, ele disse: quem me tocou? Aí os incrédulos que estavam juntos, inclusive alguns discípulos: Senhor, como assim saiu virtude? Estou parafraseando, tá bom, irmãos?
A multidão está te espremendo, a multidão está te apertando, e o Senhor vem dizer: quem te tocou? Alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, Jesus. Agora aquela mulher que não podia se revelar no meio daquela multidão, por causa da sua imundícia, por causa dos seus dias, dos seus anos que ela estava vivendo, ela sabendo que não poderia mais se esconder, porque Jesus, Ele já era um conhecedor, e ela disse: Senhor, foi eu quem te toquei. Ela aproximou-se dele, tremendo, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ali Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Eu não sei qual é a sua situação, a situação na qual você adentrou aqui neste dia. Eu não sei qual é a situação na sua família, eu não sei qual é a situação na sua casa, eu não sei qual é a situação na sua vida financeira, no seu trabalho, eu não sei, na escola, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Jesus está passando aqui, e que se você tocar nas vestes do Senhor, se você crê no Senhor nessa noite, Ele pode operar o milagre que você tanto precisa. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus está aqui. A palavra do Senhor nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estaria no nosso meio. E Jesus está aqui, irmãos. Poderoso e fiel, Jesus. E a fé daquela mulher, irmãos, foi tanta que levou ela a levantar daquele leito de enfermidade e tocar nas vestes do Senhor Jesus. E ali, irmãos, ela recebeu a sua salvação e ela foi curada daquele mal. Aleluia. Aleluia. Irmãos, há 5 anos atrás, eu estava dirigindo. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. 5 anos atrás, estava dirigindo a congregação de Itacaoca, em Ramados. O ministério nos solicitou para que nós estivéssemos ajudando ali, e estávamos ajudando o nosso pastor setorial na direção da congregação de Itacaoca. E ali já estavam por mais ou menos uns 2 anos, se não me falha a memória. E eu sentindo como se fosse as minhas amígdalas as minhas amígdalas estavam inflamadas. Pensava eu que eram as amígdalas inflamadas, a do lado esquerdo. E ali procurava o médico e pensava que era resfriado, e tomava o remédio, era medicado, acabava o remédio, voltava e pegava mais remédio e tomava os remédios. E eu fiquei assim por cerca de mais ou menos uns 6 meses, pastor. Uns 6 meses, pensando que era garganta e era gripe, era alergia, não sabia o que era, mas já tinha tomado tudo era remédio. Até que eu comecei a perder a minha voz. E a nossa ferramenta, irmãos, de quem está dirigindo a igreja, de quem está pregando a palavra do Senhor, é a nossa voz. E eu comecei a perder a voz, começou o rouquidão, e minha voz começava a falhar, e aquilo trouxe uma preocupação. E fomos de novo no médico, o médico receitava o remédio, até que de repente começou a sangrar. Quando começou a sangrar, voltei no médico na clínica, e ali ele olhou, ele falou assim:
olha, eu não sei o que é, mas eu vou prescrever e vou te encaminhar para um hospital. E ali fui encaminhado para o hospital. Ele perguntou qual hospital que eu queria ir. Aí eu falei que queria ir para o Seirei. É um hospital muito conhecido, conceituado em Ramamatos. E fomos encaminhados para o hospital em Seirei. Quando eu cheguei nesse hospital, eles perguntaram se eu queria tsuyaku. Eu falei que sim, que eu queria tsuyaku, que eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E ali, quando eu passei pelo otorrino, quando ele me examinou e ele viu, a primeira coisa que ele falou é câncer e é maligno. Foram essas palavras: é câncer e é maligno. O pastor nos acompanhou, o presbítero Washington, que estava no Brasil 5 anos atrás, mas bastante irmãos aqui nos acompanharam, inclusive oraram pela nossa vida. E aí ele falou assim: eu não posso fazer nada por você, eu não tenho aparelho, aqui nós não possuímos aparelho, aqui nós não temos o que fazer por você, mas se você quiser, eu posso te encaminhar para um hospital e lá você vai ser medicado, vai passar pelo tratamento e é o que podemos fazer por você. Aqui nós só podemos fazer a biópsia para você realmente ver que isso é um câncer e é maligno. Aí eu falei para ele, pedi para o Tsuyaku, falei para ele que eu queria então uma carta, que ele me indicasse para esse hospital. Eu fui me prescrever a carta e me enviaram ao Hospital Universitário em Ramamatos. Quando eu cheguei lá no Hospital Universitário em Ramamatos, ali o médico olhou e ele falou: é câncer e é maligno. Eu vou fazer a biópsia, vou fazer o exame de sangue, na semana que vem você volta com a sua família. Irmãos, a nossa perna, a gente vai no chão, volta com a sua família, a gente perde o chão. Senhor, eu estou fazendo a sua vontade. Senhor, eu estou te servindo. Senhor, nós, pela misericórdia do Senhor, nós estamos dirigindo a igreja. Mas por que, Senhor? É porque Deus, Ele tem algo maior nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por uma situação por permissão de Deus e nós não entendemos, e às vezes questionamos: Senhor, por que comigo? Os pensamentos, eles começam a vir, e o inimigo, ele aproveita dessa situação para fazer com que você venha perder a sua fé, para fazer com que você murmure contra o Senhor, para fazer com que você saia deste lugar, porque ele sabe que se você continuar neste lugar, Deus, ele é o Deus do milagre, Deus, ele é o Deus do impossível, e Deus, ele pode infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E o inimigo, ele sabe que se você permanecer aqui, e que se for da vontade do Senhor, ele pode operar no milagre. E passamos ali pela consulta, voltamos na semana seguinte, levei a minha filha Brenda, o meu genro foi junto, eles sabem falar fluente de Rongô, e ali eles conversaram com a minha filha, eu entendia, mas eu não conseguia interagir. E ele falou assim: realmente deu câncer, a biópsia do câncer, você vai precisar de um tratamento. E eu falei, ele falou assim: você tem duas opções, ou você faz a cirurgia e após a cirurgia nós vamos te acompanhar para ver se você vai fazer a quimioterapia ou a radioterapia. E a outra opção é você já entrar na quimioterapia. Aí ele praticamente ele quis dizer que só Deus sabe. E ali, irmãos, as pernas da gente balançam. Já vou encerrar, tá bom, pastor? E as pernas da gente balançam. E a gente já começa a pensar um monte de coisas. E eles falam que na cirurgia
Você pode contrair o vírus se você precisar transfusão de sangue. Você pode receber um sangue contaminado com HIV. Você pode não acordar do coma e você pode morrer durante a cirurgia. Pode acontecer. Irmãos, eles falam e você fala: Senhor. E eu falei assim para aquele médico que o que ele me recomendar? O senhor como médico, o que o senhor me recomenda? Olhando a minha situação. E aquele médico disse: a cirurgia, não a quimioterapia. Mas por que não a quimioterapia? Porque as cirurgias vai deixar sequela. Ele falou que eu ia precisar de 1 ano de recuperação. Eu ia ficar por cerca de 2 meses internado naquele hospital, mais ou menos uns meses para eu voltar a comer, me alimentar, quase 1 ano para voltar a falar. Ele foi falando tudo isso, irmãos. Ele foi pontuando: é isso, a cirurgia é isso. Mas por que não a quimioterapia? Porque a quimioterapia, ela pode não surtir efeito no seu caso. Falei para o médico: então quando essa cirurgia? Ele falou: já está marcado para o dia, não me recordo o dia agora, mas era no início de dezembro, bem comecinho de dezembro. Aí falamos: pois bem, então vamos fazer a cirurgia, se é o que o senhor recomenda para mim. E ali, irmãos, depois daquele dia, tinha que voltar 2 vezes, às vezes 3 vezes por semana. Era exame disso. Se não me engano, foi finalzinho de começo de novembro, final de outubro, começo de novembro, se não me falha a memória. E ele tinha que voltar dia após dia, semana a semana, exame de sangue, chapa do pulmão, radiografia, uma série de exames, irmãos. Uma série de exames. Aquela máquina lá, eu esqueci o nome agora, fiz tantos que até esqueci o nome daquela máquina que faz CT, ressonância magnética e várias coisas fui fazendo. E quando eu fui passar pelo cirurgião plástico, era um rapaz novo, parecendo os nossos irmãos aqui, novo. Eu olhei para ele, quando ele entrou na sala, ele falou: prazer, eu sou cirurgião plástico, sou eu que vou fazer a sua cirurgia de enxerto. Eu olhei assim para ele, irmãos, eu não tive fé naquela hora. Eu esperava entrar um senhor de cabelo branco, grisalho, um homem experiente, mas quando eu vejo aquele moço entrando, eu olhei para ele e falei: mas é o senhor que vai fazer a minha cirurgia? Ele falou: sim, sou eu. Eu falei assim: mas quanta cirurgia? O senhor é acostumado a fazer esse tipo de cirurgia assim? Eu falei: mas quantas assim, por curiosidade? Ele falou assim: umas 3 por semana. Eu olhei para ele e falei: tá bom, então. Aí ele começou a me examinar, aí procurando as veias que teriam que ser ligadas, aí ele procurando na minha perna esquerda, aí ele achou um local aqui que poderia ser tirado da minha coxa. Eu tenho um corte daqui de cima até aqui embaixo, então foi retirado parte da minha coxa para poder fazer um enxerto quando fosse fazer a cirurgia, tirar o câncer. E ali, irmãos, passamos pela cirurgia, entramos, foram mais ou menos 12, 13 horas na sala, no centro cirúrgico. Aí entramos de manhã e diz a minha esposa que foi sair dali, já era tarde da noite. E ali fomos depois para a sala onde o pós-cirúrgico, né, que é a UTI, para receber todo o tratamento de acompanhamento. E quando voltamos, irmãos,
nós voltamos, e o médico ele disse assim, que quando você voltar, você pode acontecer várias coisas com você, porque você vai ser induzido ao coma, e quando você voltar do coma, pode acontecer de você ter uma crise, pode acontecer que você não volte do coma, e falou uma série de coisas, e uma das coisas que aconteceu comigo, irmãos, foi quando eu voltei do coma, eu voltei em crise. E o médico disse que eu queria arrancar tudo. E parte eu lembro, parte eu não lembro. Aí eles me induziram novamente ao coma. E ali aguardou mais um dia. E eu lembro que um dia que eu... No primeiro dia que eu estava voltando do coma, eu me lembro de eu ter visto uma pessoa de branco. E o meu sentimento, irmãos, naquele dia, é que eu ia partir. Esse era o meu sentimento. E ali eu comecei a falar, Senhor, clamar ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não quero partir agora. Senhor, eu tenho uma família. Senhor, eu tenho uma filha pequena. E ali, irmãos, aquele foi indo, e apagou-se. Aí passou um dia, segundo os médicos falando para minha esposa, depois eu voltei novamente do coma. Aí eu voltei, irmãos, muito agitado, e eu queria arrancar aqueles aparelhos, queria tirar aquelas coisas de cima de mim, e deitado naquela cama. E o que eu me lembro, irmãos, é que os médicos me seguraram os meus braços, e eu trouxe 2 enfermeiros, irmãos, para cima da cama. E os enfermeiros, eles não conseguiam, eles falando comigo, mas eu não falava. Aí eles falaram assim, vou ligar para sua família, falando, eu entendi que eles falavam, mas eles falaram assim, vou ligar para sua família, até que ligaram para minha família, conseguiram falar com a minha filha, minha esposa já estava no hospital, porque o hospital já havia ligado, falou, vem urgente para cá, porque nós não sabemos o que pode acontecer. E minha esposa pegou aquele carro e foi para Ramaço, minha filha falando no hospital no telefone. Aí ali naquele meio, ele pegou o telefone, pôs nos meus ouvidos, e eu pude ouvir a voz da minha filha. Foi onde eu me acalmei. E na hora que eu me acalmei, que eu soltei os enfermeiros, eles aplicaram mais uma injeção e eu apaguei de novo, não vi mais nada. Quando eu acordei, minha esposa e minhas filhas já estavam comigo no quarto. Irmãos, mas foram momentos horríveis. Mas para resumir, por causa do nosso horário, irmãos, o médico disse que era 2 meses de internação. O médico disse que seria provavelmente uns 3 meses para voltar a me alimentar. O médico disse que seria uns 6 meses, eu teria que fazer eu teria que passar pelo fonoaudiólogo, eu ia ter que aprender a falar, eu ia ter que aprender a comer novamente, e ia demorar por mais ou menos 1 ano para mais a minha recuperação. Com 6 dias eu voltei a falar. Com 6 dias que eu passei da cirurgia, eu voltei a falar. Porque existia uma igreja que estava clamando pela minha vida. Uma igreja que estava clamando pela nossa recuperação. A igreja aqui estava clamando pela minha recuperação. Aleluia, Jesus. Com 20 dias, com 15 dias que eu estava naquele hospital, ou com alguns, depois de 8, se não me engano, foi uns 8 dias que eu estava internado. Minha esposa todo dia, minha esposa guerreira, trabalhava todo dia no hospital. E um dia ela falou assim, eu falei para ela, falei assim, amor, eu quero caminhar, porque ela passeava comigo no hospital na cadeira de roda, porque eu não podia andar, devido à cirurgia, devido ao corte na perna, a cicatrização. Eu falei, amor, eu quero andar.
Aí ela me ajudou. Eu falei assim, as enfermeiras, quando ela veio me levantar da cama, ela agarra que assim, nesse local assim, e elas me tiram. Eu ensinei ela fez comigo, me levantou daquela cadeira de rodas. Eu falei assim, puxa a cadeira de roda para frente. Ela puxou, eu segurei na cadeira de roda e comecei a caminhar naquele hospital. Aí as enfermeiras ouviu aquilo, ficaram espantadas. Ela falou que eu não podia, mas eu falei que eu precisava. E ali eu fui, irmãos, me esforçando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não vi a hora de sair daquele hospital. Quando deu 15 dias, e eu falando para o médico que eu queria ir embora, que eu não queria ficar mais lá, que eu queria minha família, o médico falou assim, você quer ir embora? Eu falei assim, eu quero ir embora. Ele falou, mas ainda não dá, porque você não come, você ainda não se alimenta, e a gente só recebe por sonda, irmãos, pelo nariz. Aquele cano fica um saquinho assim de 1 litro, então era 6 litros por dia mais ou menos que eu recebia, 2 de manhã, 2 no almoço, 2 à noite. E eu falava que era comida de periquito, pastor, porque parecia comida de periquito, parecia umas, eu não sei se alguém já passou por isso, mas parecia comida de periquito. E eu não aguentava mais aquilo, irmãos. As enfermeiras vinham colocar e eu queria falar, não quero mais isso, para, não, mas você precisa, porque você não está se alimentando. Eu falei, mas eu quero comer, eu quero tomar água. Irmãos, 15 dias eu não tomava água. Com 6 dias que eu estava lá, a enfermeira ensinando a minha esposa para limpar, fazer higiene bucal. Ela veio ali, irmãos, parecia um cotonete assim, mas com uma esponja assim para fazer higiene bucal. Ela veio ali ensinar a minha esposa como que fazia. Irmãos, eu peguei aquela esponja assim, eu suguei. Ela falou, não pode. Vontade de tomar água, pastor, e eu não podia. E quando foi, irmãos, 15 dias, o médico me mandou para um local, aonde ali naquele local eu ia entrar dentro de uma câmara. E ali naquela câmara, irmãos, é tipo de uma espécie de 3D, mas aquilo ali eu via tudinho essa parte interna, pela câmera, pela tela, dentro dessa câmara. E o médico ele falou assim, eu vou te dar essa geleia, um copinho de geleia assim. E ele falou assim, olha, nós vamos testar você para ver se você está apto a comer. Porque se você realmente quer ir embora, você precisa se alimentar. Mas olha, se isso daqui entrar no lugar errado no momento que você engolir, acabou para você. E ali a gente começa a pensar, Senhor, será que eu faço? Será que eu não faço? Ele falou, é realmente isso que você quer? Eu falei, sim, é isso que eu quero. Ele falou, está vendo aqui? Ele mostrando para mim. Ele falou, você vai ficar olhando naquela tela. Eu vou falar para você, engole. Aí você vai ver no sininho lá, uma repartição, fazer assim. Eu vou falar para você, respira, você vai ver ele fazer assim. Está vendo esses 2 canais? Um é o que vai para o pulmão, o outro é que vai para o estômago. Se na hora que você engolir, você respirar junto, acabou para você. Acabou para você. Eu falei, tá bom, eu estou preparado. E ali ele me deu aquela gelatina e eu coloquei dentro da boca. Aí ele saiu para fora por causa da radioatividade naquele lugar. Aí ele falou, olha na câmera, na tela. Eu olhei na tela. Ele falou assim, engole. Tá vendo? Aqui que a comida tem que passar. Aí ele falou, respira. Aí eu respirei. Ele falou, aqui é somente o ar, não pode entrar aqui. Aí eu coloquei aquele pouquinho na boca. E ele falou, engole. E eu não conseguia engolir. Ficava aquela luta, aquela agonia, irmãos, tentando engolir, mas não conseguia engolir, porque eu perdi toda essa musculatura aqui da parte que passa aqui o alimento, onde faz aquele movimento de você engolir. Eu perdi metade desse movimento. E ele tentando engolir, não conseguia, até que passou um pouquinho. Ele falou, passou.
Aí quando eu fui fazer de novo uma quantidade maior, aquela quantidade ela parou, ela travou, pastor. Ela travou, o médico falou, engole. Aí fui conseguir engolir. Aí ele falou, tá vendo como é perigoso? Se ele vai para um outro local, acabou para você. Aí foi, irmãos, e eu fui fazendo e olhando até que eu consegui engolir. Aí o médico falou assim, não, agora você vai voltar para o seu quarto e vai ser servido uma refeição para você, mas essa refeição ainda não vai ser sólida. Aí eu já todo feliz, eu falei, acabou a comida de periquito, vão tirar essa sonda de mim, aí eu vou comer e vou embora para casa. Irmãos, mas eles vinham com uma gelatina assim, e falou assim, esse é o início do seu alimento. E eu comi aquilo ali com muita dificuldade, mas consegui comer. Os enfermeiros, os médicos ficaram próximos de mim, e eu fui me alimentando, consegui me alimentar. E eu olhando para o negócio, falei, mas eles não vão tirar isso aqui? Falei, não pode tirar isso daqui ainda. Falei, não, mas eu já estou comendo. Ele falou, não, você não está comendo ainda. Você ainda não está comendo. Falei, nós estamos treinando os músculos aqui para você voltar a se alimentar. E ali foi, irmãos. E foi, até que consegui. No dia que eu fui sair do hospital, era 2 meses, irmãos, 20 dias, eu recebi alta. O médico foi no meu quarto, mandou chamar minha família. 20 dias, nós recebemos alta. Era antivéspera, passou o aniversário da minha esposa longe dela, mas foi na antivéspera do ano novo, dia 30 de dezembro, o médico me deu alta. Recebemos alta, fomos para casa, irmãos, e ali só foi alegria. A nossa cachorrinha, irmãos, ela foi uma terapia para mim, irmãos, porque ela o tempo todo companheira, o tempo todo companheira. E ali, irmãos, depois de passou janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois, nesse tempo fazendo os exames, todos os exames, aí eu passei a mão assim, senti um negócio diferente, irmãos. Aí, pastor, eu senti um outro caroço. Aí voltei no médico e fizemos a ressonância, exame de sangue. Aí o médico falou assim, eu falei assim, doutor, eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Aí ele falou, vamos tirar para fazer a biópsia. Aí foi, ele tirou um pedaço daquilo para fazer a biópsia. Aí, se não me engano, foi uma semana depois, voltamos lá novamente. O médico falou assim, metástase. Deu metástase. Aí eu falei, mas o que vai precisar fazer, doutor? Ele falou, outra cirurgia. Só que ele, sabendo do que eu passei na primeira cirurgia, ele falou assim, a sua anestesia só vai ser local. Ele falou, mas não se preocupe que não vai doer. Irmãos, parecia que estava numa serralheria. E parecia que era um serrote que cortava o meu pescoço. E aquele negócio não acabava. Era para ser 2 horas, o que era 2 horas foi para 4 horas na sala cirúrgica. E para eles, irmãos, é tudo normal, porque eu não fui induzido ao coma. Mas, irmãos, ali eu recebi somente anestesia local. Então eu ouvi tudo. A sala do médico é aquela sonzeira, sabe, irmãos, quando você está é assim, para eles é como se fosse natural, mas para mim aquilo não era natural. E ali os médicos conversando, falando coisas do dia a dia. Se fosse brasileiro, ia estar falando de futebol, e ali me operando, me cortando, e a enfermeira levantava um paninho e falava para você, dai diobo, falava assim, dai diobo de anai, tai. E ela vinha e dai diobo, tai, e eles aplicavam anestesia. Mas, irmãos, aquela dor terrível. Aí ele tirou, me fez o curativo,
tirou e mostrou assim dentro do vidro. Ele falou: essa daqui foi a metástase que deu. Voltamos para o quarto. Ali no quarto ficamos mais um dia naquele hospital. Ele falou assim: não, mas esse dia como foi mais simples, amanhã você já pode voltar para sua casa. Mas naquela noite eu nem dormi de dor, irmãos. Eu nem dormi de dor, mas uma dor terrível. Mas resumindo, irmãos, semana após semana, meses após meses, retornando no hospital, de primeira de semana, depois passou para um mês. Durante 5 anos, irmãos, 2 semanas atrás, completou 5 anos que eu estava nessa luta. Aí, há 3 semanas atrás, fomos para o hospital para fazer ressonância, tirar sangue, fazer todo o processo de acompanhamento. Aí na semana seguinte eu ia ter que voltar. Aí na segunda-feira, quando eu voltei no hospital, o médico ele falou assim para mim: vimos a sua ressonância, no exame de sangue não deu mais nada. Eu louvei o Senhor, falei: não, Senhor, graças a Deus por isso. Ele falou: encerra-se aqui o seu tratamento, encerra-se aqui o seu retorno, você não precisa mais voltar aqui. Irmãos, eu louvei o Senhor, falei: Senhor, muito obrigado. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas nós somos gratos ao Senhor. O Senhor não operou um milagre como o Senhor operou na vida dessas pessoas, mas o Senhor usou as mãos dos médicos para operar esse milagre na minha vida. E hoje nós estamos aqui para contar esse testemunho. Irmãos, para Deus nada é impossível. Para Deus não existe impossível. E a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. O Senhor se manifestou no nosso meio como um Deus de milagre. Meu Deus, e nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Uma prova viva, Senhor, de que Tu és o Deus que faz milagre nos nossos dias. Ainda que nós não vivemos nos momentos que Jesus esteve nessa terra,